Agora é o seguinte, Flamengo joga na quinta-feira, é contra o Peñarol, do Uruguai, jogo no Maracanã. Lívia Laranjeira está no Ninho do Urubu para trazer as informações do Flamengo pra gente. O Flamengo deve ter um retorno importante, né, Lívia? É isso, Escobar, tudo bem? Boa tarde a todos. O Flamengo vive a expectativa pelo retorno do Nico de la Cruz. O uruguaio perdeu os últimos 3 jogos com uma lesão na coxa, mas já voltou a treinar, inclusive deve participar normalmente da atividade que começa daqui a pouquinho às 3 da tarde. Ele até fez um post nas redes sociais dizendo que está voltando. Em compensação, Tite ganhou mais um desfalque. O Luiz Araújo foi diagnosticado com uma fratura na cartilagem do joelho, vai ter que passar por uma artroscopia e pode ficar fora por até 2 meses. Então vamos atualizar como está a situação do departamento médico do Flamengo, Escobar, que tem o Luiz Araújo com esse problema no joelho direito, o Michael com lesão na coxa direita, pode voltar em outubro. E aí, fora da temporada, não jogam mais esse ano. Everton Cebolinha com lesão no tornozelo direito, Matias Vinha, lesão no joelho direito e Pedro, lesão no joelho esquerdo. O Tite segue com problemas para escalar o Flamengo, mas para o jogo de quinta contra o Peñarol, o primeiro jogo das quartas da Libertadores, o Flamengo inscreveu os últimos reforços que chegaram. Então o Tite vai ter à disposição Carlos Alcaraz, Alexandro e Gonzalo Plata. Escobar. O Flamengo ainda está envolvido em 3 competições. Né? Já tem gente debatendo se é hora ou não de jogar a toalha no Campeonato Brasileiro, mas está no G4. Sim. Né? Com o potencial de ficar 5 pontos atrás do Botafogo. Né? Precisaria de uma reta final aí de recuperação. Sem confronto direto com nem Palmeiras, nem Botafogo. E eu estou mirando lá no Botafogo, né? Pensando aqui na perspectiva do Flamengo, e a gente tem que lembrar que tem Palmeiras e Fortaleza no caminho. Sim. Precisa passar 3 times. E o Palmeiras também depende só de si para ser campeão, porque tem o confronto com o Botafogo dentro de casa. E aí você olha para os próximos... A temporada no Brasil se encerra em outubro, menos de 3 meses, né? Porque não chega ao meio de dezembro, não é isso? Não chega. Comecinho de dezembro está até mais. Bom, vamos pensar ali em 3 meses. Segunda semana, eu acho. Luiz Araújo está fora por 2. O Michael, quando anunciou a saída, também a previsão era de 2 meses. Então, são 2 jogadores que você vai ter ali na reta final de qualquer campeonato que você puder imaginar que o Flamengo ainda esteja disputando. Vinha Pedro e Cebolinha, acabou. Vinha Pedro e Cebolinha já não estão mais nessa temporada em boa parte da próxima. Sobra Carlinhos, Bruno Henrique, Gabigol e o Plata na frente, né? Acho que são os 4 que vão fazer esse rodízio. E eu acho que o Flamengo vai acabar priorizando, até porque priorizando as Copas. E aumenta a importância dos jogadores que chegaram também, né, Caju? O Alexandro e o Plata foram elogiados pela estreia, né? O Alcaraz entrou no fim do jogo e já foi expulso. Então a gente ainda precisa entender qual vai ser o impacto que ele vai causar. Mas esses jogadores, eles entram para o rodízio. Eles não estão ali como opção, não. Eles chegaram para jogar. E eu acho que também há uma questão de priorização das Copas, porque as Copas acabam antes da eleição. Então, é fundamental para a chapa de situação do Flamengo mostrar um ano com algum título grande, além, obviamente, do título carioca, para, enfim, angariar votos e fazer a manutenção do poder. É uma situação muito delicada para um time que investe tanto, né? E que tem esse grande mistério que ainda não foi respondido de por que tantas lesões, por que a preparação física desses jogadores está colocando esses jogadores no limite, por mais que isso seja uma tônica de vários times do Brasil, mas não nessa quantidade tão grande e com lesões tão graves como está acontecendo no Flamengo. E inclusive com lesão de jogador que acabou de chegar, né? A lesão do Michael, assim, ela é um indicativo muito importante, assim, ou de que assim, precisa benzer o Flamengo, precisa chamar uma benzedeira, porque o negócio ali, assim, tem alguma coisa ali pairando que o jogador chega e já se machuca. Ou tem alguma coisa na utilização desses jogadores que o planejamento não está sendo tão bem feito, porque a gente está falando de muita lesão muscular. Né? Então, isso tem a ver também com a preparação. O São Paulo passou por isso, especialmente em 2022, né, que tinha mais jogador no DM do que à disposição, mas tinha muita lesão de tornozelo, de joelho, tinha muita coisa que era acidente mesmo, era azar. Né? No caso do Flamengo, eu acho que isso precisa ser observado. E aí eu fico com essa dúvida, né? Esse ponto que você levantou em relação à eleição é muito importante. A Copa do Brasil é suficiente? Vamos entrar com aquelas taxas, né? O que é suficiente para o Flamengo dentro Alicia Klein pergunta, a Copa do Brasil é suficiente? Porque existe uma expectativa tão grande em relação ao Flamengo
que eu fico imaginando uma possível eliminação de Libertadores, para onde vai esse foco? Né? Vai tentar buscar no Campeonato Brasileiro? Porque eu tenho a sensação de que, principalmente olhando para o Botafogo muito forte nas duas frentes, o Palmeiras forte agora só no Campeonato Brasileiro, que vai haver muita pressão em cima do Tite, e aí ninguém vai querer saber de lesão, de tal, até porque contratou, e vai haver uma cobrança muito grande, e vai haver uma cobrança porque o Flamengo utilizou muito desses jogadores no Campeonato Carioca. A história do Campeonato Carioca é o mais difícil no Brasil, mais disputado e tal. O Flamengo gastou muito esses jogadores lá no começo e agora parte dessa conta também está chegando, né? Mas eu imagino que, assim, agora pressão, foco total na Libertadores, porque o Campeonato Brasileiro hoje já fica um pouco mais difícil, né? Querer colocar as esperanças no Campeonato Brasileiro hoje certamente é um tiro de mais longa distância do que a Libertadores. Então, confrontos brasileiros na quarta-feira. Na quinta, o Flamengo entra em campo contra o Peñarol do Eugênio Leal. Rafa, conta pra gente e atualiza o lado do rubro-negro também. O Flamengo sabe que esse jogo é muito importante, né, Mária? Afinal de contas, precisa fazer o placar jogando no Rio de Janeiro para depois administrar o jogo da volta lá em Montevidéu. O Flamengo tem vários problemas médicos, clínicos, né, jogadores que não vão mais jogar nessa temporada. O Fã de Esporte já está cansado de saber. Jogadores como Vinha, Cebolinha e o Pedro não jogam mais esse ano. E as questões que envolvem situações mais recentes, como, por exemplo, a do Luiz Araújo, né? Ainda não está confirmado oficialmente, mas até o final da semana ele vai ter que passar por uma artroscopia para poder resolver essa cartilagem que está presa aí e que ficou solta, na verdade, após a lesão que ele sofreu no clássico contra o Vasco no último domingo aqui no Maracanã. São muitos problemas para o técnico Tite, principalmente problemas envolvendo o setor ofensivo, jogadores de velocidade. Das 4 peças mais aptas para poder exercer esse papel de lado de campo, tirando o Bruno Henrique, que virou um centroavante, só quem tem condição de jogo é o Gonzalo Plata, que estreou e bem contra o Vasco no último domingo aqui no Maracanã. O Flamengo ainda tem hoje e amanhã para preparar a equipe para o jogo contra o Peñarol, e sempre é bom lembrar que a última vez que o Flamengo perdeu um jogo de Libertadores jogando no Maracanã foi exatamente para o Peñarol em 2019. Na época, Abel Braga ainda era técnico do Flamengo antes da chegada do Jorge Jesus, e o Gabigol, naquela oportunidade, acabou expulso. É um resultado que muita gente lembra ainda, mas de lá para cá, o Flamengo empilha jogos de invencibilidade sem ter muitas dificuldades para poder fazer valer o mando de campo. Ninguém diz isso explicitamente, mas a sensação que a gente tem é que o Flamengo vai tentar ser muito impositivo, muito construtivo, para poder abrir um placar, uma vantagem boa de 2, 3 gols e levar essa vantagem para o jogo da volta lá em Montevidéu. Mari. Desses jogos que a gente atualizou, Botafogo e São Paulo, Fluminense e Galo, Flamengo e Peñarol. Dos mandantes, Botafogo, Flu e Flamengo. Qual desses você acha que tem um jogo mais traiçoeiro e que precisa resolver a coisa em casa? Sempre bom defender a vantagem antecipando diante da sua torcida, né? Talvez o ambiente mais difícil que alguém vai enfrentar seja o Flamengo. O jogo da volta. A gente não tem a noção, né? Porque os outros todos são times brasileiros que a gente sabe o dia a dia, né? Do momento que vive o Peñarol. O Peñarol é um clube muito tradicional. Tem 5 títulos de Libertadores, 10 finais de Libertadores e vive há muitos e muitos anos muitas dificuldades. Na última década, especialmente em função da construção do seu estádio, tem tido muita dificuldade financeira. E ele voltou esse ano a jogar mata-mata de Libertadores, o que ele não fazia desde 2011, quando foi a final contra o Santos. E há uma euforia gigantesca em torno do clube lá. O clube faz uma grande campanha no campeonato local, ganhou a apertura, é o líder da tabela anual, que eles chamam lá. Veio de uma goleada de 4-0 na última rodada. E é um time talhado para 2 coisas. Bola parada, porque tem um grande batedor de falta e escanteio, que é o Léo Fernandes, e contra-ataque. A transição é muito veloz e com muita gente. Chegam 3, 4 jogadores em transição, que tem sido um problema do Flamengo, lidar bem com transição defensiva. A transição ofensiva do Peñarol é muito boa. E o ambiente lá vai ser impressionante. Então eu acho que a maior dificuldade de jogo de volta, por mais que a gente aqui não conheça, por isso eu falei um pouco mais, é a que o Flamengo vai encontrar lá em Montevidéu. Esses são os confrontos. Vamos fazer um palpitinho rapidinho, para depois a gente entrar na porta da esperança, sim ou não? Vambora, pô. Vamos. Atlético Mineiro ou Fluminense? O jogo é onde? Não, ida e volta. Confronto, quem passa? Quem passa?
Fluminense. Fluminense, sem dúvida. Tiaguinho. Fluminense passa. Tartá. Fluminense. Se falar o contrário também, nunca mais vai uma festa do Fluminense. River ou Colo-Colo, Tartá? Aí acho que dá River. Thiago. River vai passar tranquilo. Lembrando que se for River, é a final na casa deles. Aí a Picles é maior ainda. Aí é o Alexandre Barbosa. Fernandão. River. River. Já o Tartá já falou. São Paulo e Botafogo. Botafogo. Botafogo com certeza. Botafogo. Pô, Botafogo, Thiaguinho então. tá com as certezas boas, gostei. Tô confiante. Penharol e Malvadão. Pô, para de pensar, ô Cururu. Flamengo. Flamengo. Flamengo, Thiago, Flamengo. você não acha Flamengo. Eu tô acho vendo Flamengo. nos seus olhos. Cara, Cega tem a vovó. Botafogo e Flamengo na semifinal com certeza. Tô confiante nisso. E um Flamengo e Vasco na final do Copa Por do que Brasil. você se Deus gosta? quiser. Por que você tá confiante nisso? Eu tô confiante que os dois times são melhores que os adversários. Tartazinho, Você e é aí? malandro. Eu acho que dá Flamengo. Flamengo também. Coisa linda. É isso.